Olá, caminhante! Tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 9 ao dia 15 de agosto. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e nessa semana a gente vai ter a energia de uma lua crescente no signo de Escorpião. E ela vai acontecer só no domingo, dia 15. Então a gente vai ter a maior parte da semana ainda dentro da energia da lua nova em Leão, que acabou de acontecer. Eu falei um pouquinho mais dela no céu da semana passada, então se você não assistiu e quiser saber um pouquinho mais, porque ela vai estar muito presente ainda na maior parte da semana, é só você clicar aqui. E falando de uma maneira geral, então, uma semana de lua nova para crescente é uma semana para a gente plantar as intenções, para a gente ter clareza sobre o que a gente quer realizar nesse período, nesse ciclo. Eu acho que nós somos seres desejantes, sim, a gente tem um poder enorme dentro da gente através da nossa intenção, porque tudo aquilo que a gente deseja, que a gente mentaliza, que a gente direciona a nossa energia, a gente consegue materializar. A não ser que existam bloqueios, outras questões, mas a gente tem sim total capacidade de realização. Nós somos partes do Criador, nós somos centelhas, né? Nós somos pequenos fragmentos do todo, então a gente tem o poder de cocriar a nossa realidade. E é interessante, é importante a gente ter clareza sobre o que a gente quer experienciar. A gente está aqui para isso, a gente não está aqui para viver a vida toda numa zona de conforto ou recebendo apenas o que vem sem achar que tem poder sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Em algum momento a gente vai ter que resgatar o nosso poder pessoal e começar a usá-lo com consciência, porque a gente pode criar coisas lindas na nossa vida, basta a gente intencionar. Então é importante nessa semana fazer esse trabalho, porque depois, entrando na lua crescente, a gente vai ser convidado a colocar essa intenção em movimento. Então o universo, ele não tem braços e pernas, ele é pura energia, ele é pura potência, e ele vai se realizar, ele vai se colocar a serviço através da gente, através do nosso movimento. Então, claro, vão ter coisas que não dependem da gente, então a gente faz a nossa parte e confia que o resto vai vir, que vai acontecer, ou que a gente vai ser encaminhado para isso, prestando atenção nos sinais, nas sincronicidades, e esse é o movimento mágico da vida. É assim que a gente vai cada vez mais entendendo as regras do jogo e jogando com consciência, sabendo que a gente está aqui para viver uma experiência humana. Na segunda, a lua vai entrar em Virgem perto do meio-dia e vai passar a terça-feira o dia todo nesse signo também. Quarta ela vai passar só um período, então eu vou falar na próxima lua. Mas dentro dessa energia, a gente vai ser convidado a agir de maneira prática para resolver tudo que a gente tiver que resolver. Então é bem interessante usar a energia da lua em Virgem para fazer, para realizar, para colocar em movimento as nossas intenções. Então se tiver alguma coisa ali que já depende da gente, que já dá para fazer, é muito interessante aproveitar essa energia para movimentar tudo isso. Por outro lado, a gente precisa só tomar um pouquinho de cuidado com a autocobrança e a autocrítica, que acabam aparecendo bastante também dentro dessa energia. O perfeccionismo, que faz a gente se paralisar, que faz a gente se auto-sabotar, que faz a gente procrastinar. Então, cuidado, se você perceber que essa energia prática não está sendo ativada, comece a observar emocionalmente, porque a lua fala das emoções, o que está atravancando, o que está impedindo você de fazer. E aí, provavelmente você vai chegar a uma questão de perfeccionismo, a uma exigência excessiva no seu potencial, na sua performance, e daí você não consegue agir se não for num determinado nível que a sua mente acha que tem que ser. Então começa a enfrentar isso aos poucos, ressignificar, mudar a sua mentalidade a respeito, porque vai ser importante para superar isso e não esperar que a próxima lua em Virgem venha mês que vem e a gente sempre esteja lidando com isso de alguma forma. Essa vai ser uma semana bem virginiana, porque a gente vai ter a lua em Virgem no início da semana, mas depois a gente vai ter a lua em Libra e em Escorpião sendo regidos por Vênus
e Marte que estão em Virgem. Então aqui tá bem forte essa energia, meio que já preparando a gente também para a entrada do Sol em Virgem. Mercúrio vai entrar em Virgem também e a gente vai estar se encaminhando para o ciclo virginiano. Então sim, né, o ciclo leonino acabou de começar, mas a gente já vai meio que sentindo a energia do próximo ciclo. Então tudo que eu falei aqui em relação à praticidade e também olhar para a autocobrança, a gente vai trabalhar a longo prazo, não é só nesses 2 dias. A Lua vai estar encontrando Marte, que também está em Virgem aí nesses 2 dias, e isso pode fazer com que a gente se torne um pouquinho mais irritado ou propenso a se irritar com coisas pequenas da rotina, com coisas que não saem como a gente esperava, então a gente se sente frustrado, irritado. Cuidado com essa armadilha, tá? Observa se você perceber que tipo, às vezes uma coisa bem básica mesmo, alguma coisa cai no chão, você fica extremamente irritado mais do que normal, ou quando algo realmente sai daquilo que você esperava. A gente pode estar um pouquinho mais irritado com as questões cotidianas ali, tá? Coisas pequenas mesmo. Então só observa e ir avisando aí para você perceber, talvez, se você estiver reagindo em excesso, né? Overreacting. Então, se você estiver realmente com uma reação um pouquinho além em relação àquilo que é, né? Então, em desalinhamento com a coisa que aconteceu ali. Outro ponto importante também nessa energia é que o regente de Virgem, que é Mercúrio, ele está prestes a entrar em Virgem, mas ainda dentro desses 2 dias ele está finalizando sua passagem por Leão. Nesse momento vai ser importante a gente também usar uma técnica bem legal, que é celebrar as pequenas vitórias. Então, em vez de ficar só se cobrando, só fazendo aquela lista enorme, ter que realizar, ter que fazer, ter que resolver, sair desse tem que, dessa cobrança excessiva e celebrar cada coisinha que você fizer. Então, para cada item riscado da lista, quando você terminar, faça uma coisa que você gosta e te dê prazer. Se é ficar nas redes sociais, fica ali 5 minutinhos, ou conversa com alguém que você gosta, ou come uma coisinha que você acha gostosa, faz alguma coisa que te dá prazer. Cuidado para não se perder, né, na procrastinação. Então é sempre assim um tempo mínimo, né? Não é para passar a tarde inteira fazendo, mas ter essa relação de eu realizei algo, eu mereço fazer alguma coisa que eu gosto. Aí eu vou pro próximo item. Não caia na tentação de ser hiperprodutivo, de virar aquele trator que sai atropelando, porque provavelmente no final do dia a sensação vai ser de cansaço, de frustração e de fracasso, mesmo você tendo feito muitas coisas, porque se faltou uma ou duas, você já vai olhar para o que não deu certo, ou você também não ativou o centro de prazer na sua vida, você só ativou a obrigação, e aí você não vai se sentir necessariamente feliz e realizado, ou feliz e realizada. Então observa isso e tenta usar essa técnica, essa tática, vai ajudar bastante você, e tenta usar isso durante a semana toda, porque como eu já comentei, a energia virginiana vai estar bem forte. Na quarta, a Lua vai entrar em Libra só às 5 da tarde, vai passar quinta o dia todo ali e sexta quase o dia todo. Quando a Lua entrar ali, a gente já ativa um pouco mais o nosso racional, a gente já vem de uma energia prática de Virgem e a gente continua ali com o racional de Libra, só que a gente se torna mais relacional também. E como ela ativa Vênus, que está em Virgem, e ela acabou de fazer uma oposição com Netuno, que está em Peixes, no início da semana, a gente vai ter aqui uma questão em relação à idealização que a gente costuma fazer nas nossas relações. Essa tendência que a gente tem de criar muitas expectativas, de imaginar o outro de uma maneira muito diferente do que ele é, ou de não querer perceber a realidade e ficar só na ilusão. E vai ser muito importante a gente entender esse processo, perceber se a gente vem fazendo isso com algum tipo de relação, não só afetiva amorosa, mas é sim onde a gente tende a projetar ainda mais, e que a gente entenda e perceba sempre aquela questão do espelho, do outro ser esse espelho nosso, daquilo que eu não sei lidar em mim, daquilo que eu não consigo aceitar em mim. Então, se eu não vejo aquilo em mim, eu tendo a projetar nesse outro. E se eu não acesso em mim um lugar de acolhimento, de amor próprio, eu tendo a projetar no outro essa pessoa maravilhosa ou essa pessoa que vai me validar, que vai me trazer essa sensação de fora. Então, observa, fica mais atento, atenta,
Porque enquanto houver ilusão, haverá decepção. Porque em algum momento essa ilusão vai se desfazer, e aí o que vem é a sensação de decepção. Só que a desilusão ou a decepção, ela vem muito desse movimento de desfazer uma ilusão. Então, quando ela acontece, na verdade, positiva, significa que a gente soltou aquela bolha, a gente estourou ela, a gente saiu dela, mas a gente que criou em algum momento, a gente que tentou ver a pessoa a partir das nossas idealizações e não daquilo que era real. Então, que a gente possa perceber essa semana e não cair nessas armadilhas, olhando sempre para dentro, percebendo as nossas próprias questões para não projetá-las mais nos outros que estão ao nosso redor. Outro aspecto que essa Vênus vai fazer, ainda dentro desses 2 dias de Lua em Libra, é um trígono com Plutão que está lá em Capricórnio. Então, Vênus está em Virgem, Plutão em Capricórnio, 2 signos de terra, então traz muita concretude, então soluções práticas de cura de tudo isso. É um aspecto muito favorável para uma nova abertura na forma de se relacionar com as pessoas, de uma maneira concreta, não é só na idealização, não é só na nossa mente, é realmente mudando algo prático, mudando a nossa forma de se relacionar positivamente e tendo relações cada vez mais ancoradas, seguras, estáveis, porque a gente também está mais estável emocionalmente. A gente olhou para as nossas questões e a gente não se sente mais naquela areia movediça, esperando que o outro nos dê segurança. A gente encontrou a nossa própria terra firme. Na sexta, a Lua vai entrar em Escorpião só às 9 da noite e vai passar sábado e domingo o dia todo dentro dessa energia bem profunda, bem emocional, porque a gente está falando aqui de um signo de água. E no domingo, a Lua vai fazer um aspecto com o Sol em Leão, um aspecto desafiador, e vai dar início à fase crescente lunar. Aqui a gente precisa lembrar que é sempre um aspecto desafiador, porque muitas vezes crescer dói. Crescer pede que a gente saia da nossa zona de conforto. Eu gosto de dar esse exemplo da gente imaginar quando a gente era criança. Para a gente sair de um bebê e ir para uma criancinha, a gente precisou abandonar o corpinho de bebê e fazer ele crescer e virar uma criança. Depois a gente precisou abandonar esse corpo de criança, a mente, as ideias, tudo, né? Não só o corpo físico, as roupas que a gente vestia, as ideias que a gente tinha, muitas vezes o nosso redor ali, o ambiente com o qual a gente convivia, para ir para nossa fase adolescente ali, início da idade adulta. Da mesma forma, a gente precisou se desapegar de tudo que a gente tinha ali, nosso corpo, nossas crenças, nosso meio ambiente, as pessoas talvez com quem a gente se relacionava, para iniciar a nossa fase adulta. A gente não tem escolha, a gente percebe que está tudo mudando, crescendo e se desenvolvendo o tempo todo. E tudo se recicla também, então eu preciso finalizar um ciclo para começar um outro. E em algum momento a gente precisa começar a lidar de uma maneira diferente com esses processos, se desapegar um pouco da dor e encontrar uma motivação mais profunda para fazer esse movimento, porque ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Esse crescimento, essa mudança, esse desenvolvimento, ele é contínuo. E não adianta a gente querer ficar parado numa única fase da nossa vida, num único momento em que a gente se sente confortável. Enquanto a gente se apegar à dor, vai criar resistência, vai criar uma visão negativa das coisas e vai ser mais desafiador passar por esse processo. Então, o interessante aqui é a gente se abrir, a gente buscar uma motivação profunda e positiva para a gente passar por esses momentos. Quando a dor vier, né, e a dor é o desconforto, a dor é aquilo que não aconteceu da maneira que eu queria, quando ela vier, eu aceitar que tá doendo, não é negar a dor, mas eu não me apegar a ela, eu não ficar ali grudadinha nela, revivendo essa dor, é simplesmente soltar e desapegar. Escorpião fala muito sobre desapego emocional, profundo, aquilo que a gente sentiu enquanto a gente vivia determinadas situações na nossa vida. Em relação às motivações internas, é interessante a gente perceber que para a psicanálise existem duas motivações, né? A pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida é o que nos motiva a viver,
é o que faz a gente buscar crescer, melhorar, evoluir, sentir sentimentos bons, buscar satisfação de alguma forma, é o princípio de prazer, digamos assim. Já a pulsão de morte é aquilo que nos definha, é aquilo que nos desanima, é aquilo que nos faz ficar sempre apegados à dor e ao sofrimento, é o que leva a gente a sentir depressão e ficar ali paradinho, com a vida estagnada, porque a gente não está olhando para a vida, a gente está olhando para a morte, simbolicamente e muitas vezes até literalmente, né? As pessoas que chegam ao suicídio, por exemplo, elas estão muito na pulsão de morte. Então aqui é importante a gente perceber o quanto de pulsão de vida eu tenho alimentado, o quanto eu tenho buscado crescer, expandir, evoluir e o quanto eu tenho me apegado à dor, ao sofrimento e focado mais na pulsão de morte. Ambas são necessárias, aqui não é dizendo que uma é boa ou não, mas a gente perceber quando a gente está passando do ponto e se deixando definhar, e se deixando desanimar, que a gente possa encontrar uma razão de viver e que isso faça a gente crescer, a gente sair desse lugar. Se você sente que não consegue sozinho ou sozinha, busca ajuda, busca apoio. O universo nunca vai deixar você desamparado, sempre vão surgir oportunidades de apoio, de mãos estendidas para você, basta você pedir, se abrir, pedir com o coração mesmo e se abrir os sinais, tá? Eles vão começar a aparecer e com certeza você vai sair dessa situação. Então vamos para a cartinha da semana e antes de mostrar para vocês a cartinha que saiu, eu queria só pedir para você se inscrever no meu canal, se você quiser continuar aqui comigo, se você quiser fazer parte dessa família de caminhantes, vai ser um prazer ter você comigo aqui. Se quiser ativar também os sininhos com as notificações, eu já comecei a fazer a leitura comentada do livro Despertar de uma Nova Consciência do Eckhart Tolle, então você vai receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo de um capítulo novo dessa leitura comentada. Eu vou deixar o link aqui se você quiser assistir o primeiro capítulo. Então essa semana a gente saiu com essa cartinha aqui, Viagem. E essa é uma cartinha bem autoexplicativa, né? A gente consegue ver aquela montanha, não dá para ver na carta porque é bem pequenininho, mas tem um pontinho ali no meio da carta que representa uma pessoa seguindo por esse caminho de montanhas. Essa carta ela é muito simbólica, ela é muito bonita imageticamente, se a gente observar que a nossa vida é esse caminho, que a nossa vida é essa viagem entre montanhas. A montanha, ela simboliza muita coisa, né? Ela simboliza estabilidade, ela simboliza desafios também, ela simboliza crescimento, né? Uma subida que a gente faz em direção ao topo. E lá no fundo a gente consegue ver o sol. Ele tá um pouquinho embaçado, tá um pouco nebuloso, mas ele está lá, brilhando, e a pessoa tá indo em direção a ele. Então olha que carta simbólica. O que eu sinto, até em relação a essa semana, é para a gente se lembrar que a vida é uma viagem. É uma viagem temporária, é uma viagem que tem início, meio e fim, só que a gente não sabe quando ela termina. Então que a gente possa aproveitar cada etapa dessa viagem. A gente vive numa sociedade que criou uma necessidade de chegar ao topo ou de chegar em algum lugar, e a gente passa a vida inteira nessa busca de um lugar que nunca chega, mas a gente se esquece que a vida é o caminho, que a vida é o percurso, que a vida é esse desenrolar que acontece conforme a gente caminha, porque a gente nunca sabe que horas a gente vai chegar, a gente nunca sabe nem onde a gente vai chegar. Então que a gente pare de buscar esse lugar inatingível e que a gente passe a aproveitar mais o aqui e o agora, que a gente possa aproveitar o caminho, olhar para o lado e aproveitar a paisagem, porque muitas vezes a gente segue assim em frente e a gente nem olha para o lado, a gente não observa o que está acontecendo ali, a gente esquece que a vida é essa grande jornada e a gente não dá valor para aquilo que a gente está vivendo hoje, porque a gente sempre está esperando o amanhã, a gente sempre está esperando um outro lugar que não é aquele que eu tô
nesse momento. Ainda fazendo um paralelo com essa energia virginiana forte dessa semana, que a gente possa também aproveitar mais o caminho, o processo, sem essa idealização do perfeccionismo de um lugar para chegar inatingível ou longínquo, que a gente possa realmente entender que o que importa e o único lugar, na verdade, que existe é o aqui e o agora. E aí, para fechar, né, uma última visão dessa carta é que a nossa vida é essa jornada de volta para a nossa essência, para esse sol que nos ilumina, quem a gente é de verdade, que a gente possa lembrar disso, de estar sempre caminhando em direção à nossa essência, em direção ao que faz o nosso coração vibrar, ao que ilumina a nossa alma. É para lá que a gente tem que ir, para aquilo que nos traz alegria, satisfação, felicidade, que a gente possa lembrar que a gente nasceu para ser feliz. Então é isso. Antes de fechar esse vídeo, eu vou deixar uma pergunta para você responder para mim aqui embaixo, como eu deixo toda semana. E essa semana, dentro dessa energia de lua crescente, eu quero deixar para você a seguinte pergunta: o que você escolhe focar nesse momento que você quer fazer crescer? Lembra que tudo aquilo que a gente foca, cresce. Se você ficar focando em dor, em mágoa, em preocupação, em coisas que não estão dando certo ou naquilo que você não quer, é isso que você vai estar fazendo crescer. Pensa nessa energia de lua crescente como um fermento e pensa no seu foco, na sua intenção como um fermento também. É que essa semana isso vai se intensificar, então presta mais atenção naquilo que você tem focado e coloca para mim aqui embaixo o que você quer focar, que você quer fazer crescer positivamente na sua vida nessa semana. Então deixa para mim aqui que eu vou amar saber e pensa que esse mural aqui embaixo está programado com muito fermento para fazer crescer com mais facilidade, mais rapidez, tudo aquilo que você colocar aqui. Eu desejo para você uma linda semana cheia de crescimento, de intenções, de percepções e de sabedoria para você lidar com todas as questões e situações que aparecerem na sua vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui para mim e compartilhar com alguém se você sentir que pode ajudar essa pessoa aí. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau!